Muito bem, bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos, na verdade. Eu quero hoje falar a respeito de um novo conceito, um novo assunto, que é o mínimo múltiplo comum. MMC, mínimo múltiplo comum. Para isso a gente vai rever rapidamente o conceito de conjunto dos múltiplos, né? Nós já vimos isso, já sabemos. Quero apenas lembrar a vocês que o conjunto dos múltiplos de um determinado número sempre começa com 8, seja qual for o número, na verdade, né? Então, o conjunto dos múltiplos de 8, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, é um conjunto que começa sempre com 0, como todo conjunto dos múltiplos. O próximo número, para que a gente obtenha o próximo número, basta somar 0 ao anterior. Então, basta somar 8 ao anterior. Então, 0 mais 8, 8. O próximo, basta que eu some 8. 8 mais 8, 16. O próximo, para obter o próximo número, basta que eu some 8. Então, 16 mais 8, 24. E assim por diante. Eu obtenho 32, 40. E o conjunto dos múltiplos de número é infinito, né? Eu posso ficar somando 8 quantas vezes eu quiser. Isso nunca vai acabar. Por isso o conjunto é infinito. Eu escrevo aqui, coloco as reticências para deixar claro que é um conjunto infinito. Mesma coisa é o conjunto dos múltiplos de 6. O conjunto dos múltiplos de 6 começa com 0, como todo conjunto dos múltiplos. O próximo eu somo 6, obtenho o número 6, depois o 12, depois o 18, não é isso? Depois mais 6, 24, mais 6, 30, mais 6, 36, enfim, é infinito também esse conjunto aqui. Não é isso? Desculpe aqui a letra. Tendo escrito aqui o conjunto dos múltiplos de 8 e o conjunto dos múltiplos de 6, eu posso saber quais são os múltiplos comuns. Quem são os múltiplos comuns de 8 e de 6? 0 é um múltiplo comum, não é verdade? Mas eu não vou levar em consideração o 0. Deixando de lado o 0, o próximo múltiplo comum aqui, quer dizer, é o 24. Então, para que a gente ache o múltiplo comum em matemática, claro que o 0 é um múltiplo comum, mas nós não vamos considerar isso para calcular o MMC, certo? Apesar do 0 ser um múltiplo comum, nós vamos desconsiderar o 0. E aí nós vemos que aqui, ó, o próximo múltiplo comum, sem ser o 0, é o 24. Eu tenho 24 aqui no conjunto dos múltiplos de 8 e tenho 24 aqui também no conjunto dos múltiplos de 6. Então, 24 é um múltiplo comum. E ele é o primeiro múltiplo comum que aparece depois do 0. Como ele é o primeiro número que aparece, um primeiro múltiplo comum depois do 0, nós dizemos que esse 24 é o MMC de 6 e 8, ou seja, o menor múltiplo comum de 6 e 8. É um múltiplo comum, é múltiplo de 8 e de 6. E a gente diz que é o menor múltiplo comum. A rigor, o menor múltiplo comum teria que ser o 0. Mas se nós fôssemos calcular o menor múltiplo comum de qualquer par de números, sempre daria 0. Então nós não consideramos o 0 como múltiplo comum para determinar quem é o menor múltiplo comum. Não nos interessa, não interessa para os cálculos que nós precisamos fazer futuramente o 0. A gente já sabe que 0 é um múltiplo comum. Sem ser ele, o primeiro múltiplo comum que aparecer é denominado MMC, menor múltiplo comum. Tá certo? Então eu posso escrever assim, ó. O MMC de 8 e 6 é igual a 24. Por quê? É o primeiro múltiplo comum que aparece depois do 0. Tá bom? O MMC. É importante aqui a gente sempre lembrar que o conjunto dos múltiplos é infinito. Nunca esqueça disso. O conjunto dos múltiplos é infinito.
Nós já vimos também o conjunto dos divisores. Mas o conjunto dos divisores não é infinito. Lembra? O conjunto dos divisores sempre começa com 1, porque 1 é divisor de qualquer número, e termina com o próprio número. Então, se eu quiser saber quem são os divisores de 24, por exemplo, eu já tenho certeza que o conjunto dos divisores de 24 começa com 1 e termina com 24. O menor divisor de um número qualquer é sempre 1. E o maior divisor de qualquer número é ele mesmo. No caso dos múltiplos, nós não vamos ter um conjunto finito, como acontece com o conjunto dos divisores. O conjunto dos divisores é finito. Ele tem fim. Começa com 1 e termina com o próprio número. Porém, o conjunto dos múltiplos é infinito. Começa sempre com 0 e não tem fim. Por isso a gente coloca as reticências aqui, certo? Agora, esse conceito é importante. Eu preciso determinar o menor múltiplo comum. Esse número 24 aqui, que eu chamo de MMC, que ele é o MMC de 8 e 6, esse número ele é múltiplo tanto de 6 quanto de 8. Está no conjunto dos múltiplos dos dois. Então ele é múltiplo de 8 e múltiplo de 6. É um múltiplo comum. E é o menor múltiplo comum. Em matemática a gente diz que é o menor múltiplo comum, apesar da gente saber que 0 seria o menor de fato, tá bom? Mas o conceito de menor múltiplo comum em matemática é o primeiro múltiplo comum que aparece depois do 0. Muito bem, esse é um primeiro método que você poderia usar para determinar os múltiplos comuns. Você vai listando, escrevendo todos os múltiplos de um número. Depois você escreve todos os múltiplos do outro número e verifica qual que aparece primeiro. No caso aqui foi o 24, esse é o MMC. Só que esse aí é um método que a gente costuma chamar de boring. É um método um pouco mais chato, né? Existe um método mais direto. Como esses números aqui são pequenos, não é tão difícil você determinar o MMC por esse processo, em que você vai listando todos os múltiplos do número e lista também os múltiplos do outro número até encontrar o primeiro comum, depois do 0. Porém, se os números são muito grandes, você pode precisar escrever muitos números até encontrar o primeiro. Então, esse método não é prático. Nós temos que encontrar um método mais prático para calcular o MMC de dois números. E esse método, inclusive, se você quisesse calcular o menor múltiplo comum de 3 números, você teria que fazer isso aqui 3 vezes. E se os números forem grandes, vai demorar demais. Então, o método prático mais rápido é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Mas já entenderam o que significa o menor múltiplo comum. Mas vamos achar agora usar um método mais prático, que é o seguinte. Se eu quero o MMC de 6 e 8, tanto faz a ordem que eu coloco aqui, poderia ter colocado o 8 primeiro. Se eu quero o MMC de 8 e 6, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o 6 e o 8, um ao lado do outro aqui, fazer um traço aqui na vertical e vou começar a fatorar os dois ao mesmo tempo. É parecido com o que nós conhecemos como fatoração, né? O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui somente números à direita dessa barra, né? Somente números primos, tá certo? Eu só posso usar números primos. 2, 3, 5, 7, 9 não é primo, não esqueça, hein? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, enfim. Qualquer número primo aqui, eu tenho que colocar os números de preferência do menor para o maior, tá certo? Vamos usar sempre na ordem para ficar organizado. E eu vou pensar sempre a partir do menor. Então eu penso no número 2, vou botar aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11. Provavelmente não vai aparecer número primo maior do que esse por enquanto, né? Vamos ficar só com esses aí. Vou pensar no 2 primeiro. Eu vou pensar assim, o 2 só posso usar número primo aqui, igual como se eu estivesse fazendo uma fatoração, só que agora eu tenho dois números. Aqui não é o número 68, eu tenho dois números aqui
e eu quero fazer uma... Eu estou usando um algoritmo, um método para determinar o MMC que é parecido com a fatoração, tá certo? Realmente eu vou encontrar fatores aqui primos e vou colocá-los aqui. Então, primeiro eu vou pensar no menor número primo, o 2. E vou perguntar, algum dos dois aqui, não precisa ser os dois, algum dos dois é divisível por 2? Sim. Na verdade, os dois são divisíveis por 2. Não precisava ser os dois, mas tudo bem. Então, se algum deles for divisível por 2, eu coloco 2 aqui. Estou começando pelo menor número primo. Se algum deles é divisível por 2, eu coloco 2 aqui. O que eu faço? Divido todos que forem divisíveis pelo 2 que eu coloquei aqui. No caso, ambos são divisíveis por 2. Então, eu vou dividir 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Fiz a divisão. Agora eu vou vir aqui, olhar para esses números aqui e perguntar, ainda tem algum número divisível por 2? Eu vou continuar com 2, se for possível. Ainda tem algum número aqui divisível por 2? Sim, o 4. O 4 é divisível por 2, então eu coloco 2 aqui. Aqui não são os dois que são por 2, mas mesmo assim eu coloco 2 porque tem pelo menos um aqui que é divisível por 2. Faço a divisão quando for possível. 3 dividido por 2 não é uma divisão exata, eu vou repetir o 3. Por não ser uma divisão exata, eu repito o 3. 4 dividido por 2 dá 2, certo? Agora aqui nessa nova linha eu pergunto, ainda tem alguém divisível por 2? Sim, tem esse aqui. Esse número é divisível por 2. Então eu vou dividir aqui quem é divisível por 2, eu divido. Quem não for divisível por 2, eu não faço a divisão. Eu repito 3. 2 dividido por 2 dá 1. E eu tenho aqui uma nova linha. Essa nova linha eu vou perguntar, ainda tem alguém divisível por 2? Não, não tem mais. Então eu passo para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Eu pergunto, tem algum número aqui divisível por 3? Sim, o 3. Então eu coloco o 3 aqui, divido por 3 quem for divisível por 3. Esse aqui é 3 por 3 dá 1. Esse aqui não é, eu vou repetir, ficou 1. Quando eu chegar nessa linha aqui onde só aparece o número 1, eu terminei o meu algoritmo, o meu processo, o meu método para determinar um MMC. E o MMC vai ser o produto desses números aqui. Tá certo? Eu vou escrever aqui assim, ó, vou traçar uma linha aqui e vou fazer a conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 é o meu MMC. Tá certo? Eu já tinha descoberto isso antes, certo? Quando eu fiz aquele método anterior de listar, né, Anteriormente nós fizemos isso, os múltiplos de 8. Coloquei aqui alguns, vários, né? Depois coloquei os múltiplos de 6 e verifiquei que 24 é o primeiro múltiplo comum depois do zero. Nós encontramos aqui o mesmo resultado. Nós fizemos por esse processo, que é um processo mais rápido, mais prático, inclusive muito melhor no caso de números grandes, tá certo? Eu vou fazer um outro aqui. Um outro exercíciozinho junto com vocês para que a gente reforce, tá bom? Por exemplo, eu posso fazer com 20 e 30. Vou tentar isso, né? Vamos fazer com 20 e 30. Quero saber quem é o MMC de 20 e 30. O MMC de 20 e 30. Vou escrever o 20 aqui, vou escrever o 30 aqui, certo? Fazer um traço. E aí vou começar. Números primos. O 2. Tem algum número divisível por 2? Sim, ambos são divisíveis por 2. Então, todos que são divisíveis por 2, eu vou dividir por 2. 20 por 2 dá 10. 30 por 2 dá 15. Ainda tem alguém divisível por 2 nessa linha? Sim, o 10. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 10 dividido por 2 dá 5. 15 não é divisível por 2. Vou repetir o 15. Ainda tem alguém divisível por 2 nessa linha? Não. Então vou pensar no próximo número primo, que é o 3. Tem algum número aqui divisível por 3? Sim, o 15 é divisível por 3. A gente sabe isso da tabuada, né? 3 vezes 5, 15. Então eu posso colocar o 3 aqui.
Só posso colocar número primo, lembre disso. Quem for divisível por 3 aqui, eu vou dividir. Quem não for, eu vou repetir. 5 não é divisível por 3, não é. Então eu repito, 15 dividido por 3 dá 5. Agora, tem alguém ainda divisível por 3 aqui? Não. O próximo número, 5, o próximo número primo é o 5. Ambos são divisíveis por 5, eu posso colocar o 5 aqui. Dividindo por 5, eu tenho 1 e 1, certo? Então, ó, terminei o processo rapidamente. Eu vou colocar um tracinho aqui e fazer essa conta. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60, certo? Aqui, ó, 60. Então, a resposta, no caso, para colocar a resposta aqui, abreviando, o MMC de 20 e 30 é igual a 60. Tá certo? O MMC de 20 e 30 é 60. Foi esse aí o processo, então, para que a gente possa encontrar o MMC de dois números. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora um outro processo, uma outra técnica para vocês aprenderem, que é o cálculo do MDC, o maior divisor comum, tá certo? O MMC a gente já colocou aqui, eu vou dar uma lista de exercícios para vocês. Vou colocar aqui uma lista de exercícios para que vocês copiem e façam. E depois a gente, numa outra aula, a gente corrige essa lista de exercícios, tá bom? Então isso aqui fica como uma tarefa para você fazer aí, né, em casa. Eu vou colocar aqui, ó, calcule o MMC. Você vai calcular o MMC dos números que eu vou colocar aqui, tudo bem? O A vai ser o MMC de 8 e 10. 8 e 10, tá bom? Isso aqui é um 10. Letra B. Eu quero o MMC de 20 e 40. 20 e 40. Letra C. Quero o MMC de 24 e 18. Letra D. Quero o MMC de 12 e 34. Letra E. Quero o MMC de 60 e 80. Letra F. Quero o MMC de 60 e 280. Faz com calma, devagar, não é difícil, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui na letra G o MMC de 3 números, tá bom? Não fique preocupado porque isso não é difícil. A mesma coisa que você vai fazer. Eu vou colocar aqui para você o MMC de 2, 12 e 6, é um número só. E a letra H, que é o último, também um MMC de 3 números. 2, 12, 6. Ao invés de 2 aqui, coloca 4, tá? 4, 12 e 6. Melhor que seja 4. 4, 12 e 6. E vou colocar mais um aqui. 15, 24 e 60, tá bom? Você tá aí com uma listinha de exercícios para você fazer, pra você treinar, tá bom?
Aqui é o MMC de 8 e 10, depois o MMC de 20 e 40, o MMC de 24 e 18, de 12 e 34, 60 e 80, 60 e 280, 4, 12 e 6. Eu vou explicar como é que faz esse aqui com 3, tá bom? Vou fazer um exemplo. E finalmente 15, 24 e 60, tá bom? Lembra que isso aqui é um 4. Ah, desculpe aí a letra, o garrancho, né? Mas é um 4. Eu vou fazer um exemplo aqui para que você não fique com dúvida nessa divisão, no cálculo do MMC de 3 números. Então, vou fazer um simples aqui. Por exemplo, calcule o MMC de 2, 4 e 12. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com 2 números. Só que em vez de 2 eu tenho 3. Mas o processo é o mesmo, tá bom? Não tem dificuldade. Então, vou colocar o 2, o 4 e o 12, um do lado do outro aqui, fazer o tracinho e começar. Só posso usar números primos aqui. Vou começar com o menor número primo, que é o 2. Tem alguém aqui divisível por 2? Tem. Na verdade, todos são divisíveis por 2. Então, todos eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda tem número divisível por 2? Sim, tem 2 aqui, ó. O que não é divisível por 2 eu vou repetir. E os outros 2 que são divisíveis por 2 eu faço a divisão. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Não tem mais ninguém divisível por 2, então eu passo para o 3. Esse aqui é divisível por 3, então eu posso colocar o 3 aqui. Quem não é divisível por 3 eu repito. Quem é divisível por 3 eu faço a divisão. Dá 1 aqui. Como apareceu só 1, se só tem número 1 aqui, acabou. Eu vou fazer a multiplicação desses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o menor múltiplo comum de 2, 4 e 12. Né? Então, a resposta aqui, ó, o MMC de 2, 4 e 12 é igual a 12. Repara só uma coisa, uma curiosidade. Você deve reparar o seguinte, ó. O MMC de 2, 4 e 12 é 12. E esse 12 é o maior número aqui, certo? Isso sempre vai acontecer quando você tiver 2 ou mais números e você quiser encontrar o MMC desses números. Se tiver um número que é múltiplo de todos os outros, ele já é o MMC, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, 12 é múltiplo de 4 e é múltiplo de 2. Se você quer o MMC de alguns números e um deles é múltiplo de todos os demais, esse número maior vai ser o MMC. Eu nem precisaria fazer todo esse cálculo aqui. Eu poderia fazer isso aqui de cabeça. Então fica essa dica. É importante que você fique atento, né? Claro que você pode fazer, mas esse tipo de exercício aqui você já poderia fazer de cabeça. Por exemplo, se eu pedisse a você para calcule o MMC, vou dar um outro exemplo aqui, de 3, 9 e 81. Observa só, olha para o maior número, né? Eu não precisaria colocar na ordem aqui, tá certo? Poderia ter colocado 81 primeiro, não importa. Isso aqui não tem ordem. Eu coloquei na ordem por acaso aqui, mas observe que eu quero o menor múltiplo comum aqui. Eu já sei que, pensa bem, o 81 é um múltiplo de 3, porque 8 mais 1, somando os algarismos do número, eu sei que 8 mais 1 é 9, e 9 é um múltiplo de 3, então esse número aqui é múltiplo de 3. Mas
O 81 também é múltiplo de 9, eu sei até da tabuada, não é verdade? Que 9 vezes 9 é 81. Mas se você não lembrasse, bastaria você também somar os algarismos do número. 8 mais 1 dá 9. E como 9 é múltiplo de 9, então esse número é múltiplo de 9. Portanto, o 81 é múltiplo do 9 e é múltiplo de 3. Se é múltiplo de todos os outros, o MMC aqui é 81. Eu não preciso fazer essa conta. Tá certo? Então você já aprendeu um macete para você, né? É uma dica importantíssima, na verdade, isso é uma propriedade do MMC. Se você tem dois números, não precisa ser dois, pode ser mais, tá? Não importa, mas estou dando um exemplo de dois. Se você tem dois números e um é múltiplo do outro, o MMC é o maior deles. Tá certo? É sempre bom você saber isso. Já fica com essa dica aí. Então, eu queria lembrar você o seguinte, ó. Você não pode esquecer uma coisa que nós falamos aqui, fazendo uma revisão. Hoje a gente vai ficar só com esse MMC. Você vai fazer aquela listinha de exercícios que eu dei, mas eu quero te lembrar. Quando nós pedimos o conjunto dos divisores de um número, se eu pedisse a você o conjunto dos divisores de um número, por exemplo, quais são os divisores de 24? Você já sabe que o primeiro elemento desse conjunto é 1. Haverá outros números aqui, certo? Independente de quais são os números, o maior divisor de 24 vai ser o próprio 24. Tá certo? Isso é algo importante. Então, quando você tem o conjunto dos divisores, o conjunto dos divisores ele é finito. O conjunto dos divisores é finito. Ele tem fim. Ele começa com o número 1, porque 1 é divisor de qualquer número, e termina com o próprio número, no caso aqui 24, certo? Agora, quando nós estamos lidando com o conjunto dos múltiplos de um número, o conjunto dos múltiplos sempre é infinito. A não ser que eu quisesse os múltiplos de zero, né? Mas esse é um caso, isso é uma exceção, são casos específicos, múltiplos de zero. Quem são os múltiplos de zero? É só o zero. Aí é um conjunto unitário, na verdade, né? Conjunto dos múltiplos de zero. Aí no caso aqui é zero. É um conjunto unitário. Isso aqui é uma exceção. Não estamos falando disso. Dos outros números, qualquer número, os múltiplos de um número sempre começam com zero. Não pode esquecer que começa com zero. E aí você vai somando sempre, no caso, múltiplos de 8. Soma sempre o 8 para achar o próximo. Soma o 8, acha o próximo. Basta você fazer isso. E aí você tem que lembrar que esse conjunto é um conjunto infinito. Olha só, o MMC, veja bem isso aqui. O MMC significa, esse MC aqui é múltiplo comum. E esse M aqui é o conjunto dos múltiplos. Eu quero saber qual é o conjunto dos múltiplos comuns. Ou melhor, aqui é múltiplo comum, mas esse M aqui é o menor múltiplo comum. Então eu tô querendo saber um número que é múltiplo de todos que você está querendo, que você está considerando. Quando eu peço os múltiplos de 6 e 8, eu quero saber quem é um número que é múltiplo tanto do 6 quanto do 8. E é o menor possível. No caso aqui, é o 24. O MMC de 6 e 8 é 24. Esse número aqui, ele é múltiplo dos dois. É um múltiplo comum. Não é isso? Desculpa aqui, isso aqui tá... Vou escrever de novo. MMC de 6 e 8 é 24. Esse número aqui, o 24, ele é múltiplo de 8 e é múltiplo de 6. E é o menor múltiplo dos dois. Depois do zero, evidentemente, né? A gente sabe que zero é múltiplo de qualquer número. Desconsiderando o zero, o primeiro que aparece é esse. Tá bom? Então, foi isso por hoje. Um abraço, façam o dever, depois a gente resolve juntos. Abraço.